Boa noite, irmãos. Graças e paz. Amém. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Salmos, número 122. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que está construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscai o teu bem. Amém? O salmista Davi, ele expressa a sua alegria só na expectativa de ir à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Essa deve ser também o mesmo sentimento da igreja, o mesmo sentimento nosso, de sairmos das nossas casas alegres, contentes para a casa do Senhor, para adorar o seu nome e para estar em comunhão com os irmãos. Amém? O privilégio que nós temos hoje de estarmos reunidos como igreja do Senhor nesse lugar. Vamos orar? Pai, louvado seja o nome do Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, por esse momento, ó Deus, em tua casa. Te agradecemos pelo momento de comunhão que temos com os nossos irmãos em Cristo. Te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de estarmos na casa do Senhor para adorar o Senhor, para prestarmos culto a Ti. Ó Deus, pedimos ao Senhor perdão pelos nossos pecados, purifica o nosso coração, perdoa-nos de toda iniquidade e toda injustiça. O Senhor não desiste de nós, o Senhor morreu, enviou o Teu Filho para morrer em nosso lugar, morrer a nossa morte. Louvado seja o nome do Senhor. Ó Deus, e nosso desejo nesta noite é que o Senhor se agrade do nosso culto, ó Deus, do nosso louvor, ó Deus, que a palavra seja edificante para todos nós, seja alimento para a nossa alma, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, para o louvor da glória do Senhor. Amém. Bem, amados, boa noite, Pai do Senhor. Amém. Amém. Você que pode ficar de pé, vamos ficar de pé para a gente adorar. Falar da fidelidade desse Deus maravilhoso. Não sei se você é como eu tenho o hábito de adorar com os olhos fechados, mas não tem problema, adore do jeito que você quiser. O importante é que você adore. Só queria que você aproveitasse esse momento e antes da gente começar a entoar o hino, eu quero te convocar a fazer uma retrospectiva do teu dia. Deixa o Espírito Santo trazer à memória sentimentos de gratidão, e enquanto esses sentimentos vêm, você começa a dizer palavras de elogios a esse Deus. Deixa o Espírito de Deus trazer à tua mente o motivo pelo qual você está aqui, e não é por causa da tua aparência, não é por causa do teu merecimento, mas é por causa das muitas misericórdias, da grandeza desse Deus. Você pode encher esse lugar com o barulho da tua adoração. Você pode encher esse santuário com o barulho da tua glória, com o barulho da adoração dos teus lábios. Oh, Espírito Santo de Deus, toca nos nossos lábios nessa noite. Purifica-nos para te adorar. Purifica-nos para exaltar o teu santo nome, Deus. Você pode dizer na tua simplicidade aí a presença desse Deus. Você pode dizer o Senhor ali. Obrigado, Jesus, porque nós estamos aqui, viemos com as nossas pernas. O Senhor nos sustentou, nos guardou. Fiel é o Senhor, grande Deus, tu és fiel.
Eu diminua.
momento, Deus, mas de ti dentro de nós, mais de ti na nossa casa, Deus, mais e mais de ti no nosso ministério, Deus, mais de ti na vida dos nossos filhos, Deus, mais de ti neste lugar, enquanto adoramos, nos visita, Deus, nos renova, Deus, e nos cura, Deus, nos batiza, Deus, nos transforma, Deus, nos enche, Deus, oh, ressuscita-nos, Deus, enche-nos, Deus, transporta-nos, Deus, leva-nos às águas mais profundas, tira-nos das águas rasas do teu Espírito, porque queremos mais, queremos mais de ti, Deus. Oh, vem nos visitar hoje aqui. Quem quer ser visitado nessa noite? Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Se você pedir com fé, Ele visita. Vem me visitar hoje aqui. Queremos, Deus, mais e mais. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo.
precisa da chuva. Incendeia-nos, ó Deus. Inflama o nosso coração nessa noite. Que não seja apenas a letra dessa canção, mas que seja o desejo do coração da tua igreja nessa noite. Que teu Espírito desça como fogo e que incendeie a tua noiva. Oh, incendeia, incendeia, incendeia. Que venhas visitar essa noite, Deus. Venhas visitar com teu poder. Oh, desenterrando ministérios, desenterrando dons que estão enterrados, dons que estão mortos. Oh Deus, ministérios que eram frutíferos e que por algum motivo estão enterrados, estão apagados. Desenterra nessa noite, renova a tua igreja, suscita, Deus, derrama, Deus, derrama, Deus. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, 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 incendeia. Cria uma atmosfera santa neste lugar, ó Deus. Tira a religiosidade do nosso coração. Não queremos só apenas ter a convicção de que tu estás neste lugar, mas queremos te sentir. Queremos sentir a tua graça, Deus. Glória a Deus. Amém, amados? Você que trouxe o dízimo e oferta nessa noite, trazer a casa do Senhor. Uma coisa eu peço ao Senhor, e a buscarei, e a buscarei, e os meus pés estejam em tua casa, para sempre, teu amor me sustenta nas minhas fraquezas. Uma coisa eu peço ao Senhor, e a buscarei, e a buscarei, e os meus pés estejam em tua casa, para sempre, teu amor me sustenta nas minhas fraquezas, Senhor. Tua graça me basta, Senhor. A presença me sustenta, Senhor.
Amém? Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor em Lucas, capítulo 22, a partir do verso de número 54. Amém? Lucas 22. Lucas 22, a partir do 54. Diz assim a palavra do Senhor: Então, prendendo, o levaram, o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia-o de longe. E tendo eles acendido fogo no meio do pátio, e havendo-se sentado à roda, sentou-se Pedro entre eles. Uma criada, vendo-o sentado ao lume, fixou os olhos dele e disse: Esse também estava com ele. Mas Pedro negou, dizendo: Mulher, não o conheço. Daí a pouco outro o viu e disse: Tu também é um deles. Mas Pedro disse: Homem, não sou. E tendo passado quase uma hora, outro afirmava, dizendo: Certamente esse também estava com ele, pois é galileu. Mas Pedro respondeu: Homem, não sei o que dizes. E imediatamente, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: Hoje, antes que o galo cante, 3 vezes me negará. E havendo saído, chorou amargamente. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado por esse momento que nós tivemos de adoração ao Senhor. Ó Deus, também louvamos ao Senhor pelos dízimos e pelas ofertas que foram depositadas no altar do Senhor, também em forma de culto, de adoração, de gratidão a Ti. Ó Deus, e pedimos agora, Deus, que o Senhor fale conosco por meio da Sua palavra. Que o Senhor ministre aos nossos corações. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, para o louvor da glória do Senhor. Amém? Irmãos, como nós lemos desse texto, o texto fala do momento em que Pedro nega a Jesus 3 vezes. Pedro é um homem meio que contraditório, vamos dizer assim. Você vai se identificar um pouco, que eu imagino que eu e você passamos por alguns momentos desse tipo. Pedro era um homem enérgico, Pedro era um homem meio valente, meio sanguíneo. E Pedro, a gente costuma chamar Pedro de Pedrão, porque Pedro era impossível, como a gente disse por aqui. Mas Pedro, ele professa o Cristo, depois ele é usado por Satanás. Pedro, ele acredita, ele tem fé. Daqui a pouco Pedro está desanimado, está abatido. Pedro é aquele tipo de pessoa que fala sem pensar. Pedro é um homem corajoso, e aí daqui a pouco você vê Pedro com medo. Porque o que nós vemos aqui, Pedro, ao ser avistado pelas outras pessoas, o povo fala: Tu és um deles, tu fala como um deles, tu parece um dos deles, que andava com Jesus. E ele disse: Não. Um homem valente que puxou a espada do soldado, cortou a orelha do soldado, agora está com medo. E você já passou por momentos assim, irmãos? Um dia está muito crente, outro dia: Senhor, tem misericórdia de mim. Outro dia está cheio de fogo, outro dia está como uma brasa apagada. Você já passou por situações em que hoje você está cheio de fé e acredita no impossível que Deus vai fazer, e outro dia você já: será que isso é verdade mesmo? Já passou por momentos assim? Pedro era desse jeito. Mas eu quero dizer para vocês, irmãos, que Deus, Ele não abre mão da sua vida.
Deus, Ele não abre mão do direito que tem de ter você como servo dEle, como filho dEle. Ele não abdica do seu amor por você. Ele sempre vai ao seu encontro. E foi isso que aconteceu com Pedro. Pedrão, homem valente, em alguns momentos medroso, Pedrão negou ao Senhor. Pecou contra Deus. Traiu o seu Senhor. Pedrão, a quem dizia que, Senhor, contigo eu vou até, tanto para a vida como para a morte. Pedrão agora nega ao Senhor. Desiste da caminhada. Muitas vezes, irmãos, nós, como pecadores que somos, passamos por momentos como esse, de distanciamento de Deus. Como diz o texto, seguia Pedro de longe o Senhor. Tem muita gente que tem seguido o Senhor de longe. Gosta das suas palavras, mas não quer compromisso com Ele. E aqui, irmãos, Pedro caiu e não se cai de um dia para o outro. Sempre é motivo de escândalo na sociedade quando um servo de Deus cai no pecado. A cidade fica alvoroçada. Está vendo? O crentinho caiu. É muitas vezes assim que as pessoas o recebem. Os irmãos da igreja choram, se escandalizam, se entristecem, mas ainda assim oram para que ele se erga e se levante. É assim, o mundo cobra de nós, porque nós somos do Senhor. E é por isso que o mundo, às vezes, questiona. Está vendo o crentinho que aqui pecou? Está vendo o crente que dá mau testemunho? Assim foi Pedro, irmãos, mas a queda, ela não acontece de um dia para o outro. Do mesmo jeito, irmãos, que eu não saí de 85 quilos para 117. Não foi um dia, num belo dia, eu não dormi e acordei com 117 quilos. Não foi assim. Levou um tempo, durou um tempo para que isso acontecesse. Da mesma forma a queda de Pedro. E Pedro já demonstrava, e nós podemos ver, e nós vamos ver aqui na palavra de Deus, que Pedro já dava sinais da sua queda. E que nós, como servos do Senhor, precisamos estar atentos a isso. Amém? O primeiro sinal da queda, a primeira causa da queda de Pedro, foi, em primeiro lugar, exagerada confiança em si mesmo. Mateus 26, 35 diz assim: disse-lhe Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, Senhor, de nenhum modo eu te negarei. Pedro estava aqui confiado em si mesmo, confiado na sua própria força. Quando nós, irmãos, passamos a confiar em nós mesmos, nós não vamos cair, nós já caímos. Esse dia eu vi a história de um rapaz, que ele diz assim, eu só nunca caí em tentação porque eu estou jejuando, porque senão eu já tinha caído. E tudo que ele falava era assim, era eu. Ele não falou assim, eu só não caí até hoje porque o Senhor me sustentou. Ele falou, não, porque eu estou passando fome. Era na verdade o que estava acontecendo. Irmãos, eu fiquei, não demorou muito tempo. Olha ele, distante do Senhor, porque confiou em si mesmo. Irmãos, nós muitas vezes pecamos contra Deus porque nós confiamos em nós mesmos. Amém? Nós confiamos em nós mesmos e nós precisamos confiar de fato no Senhor Jesus. Nós dependemos do Senhor. Se estamos de pé, é porque o Senhor nos sustenta. Se estamos aqui servindo a Deus, é porque o Espírito de Deus habita em nós e Ele nos sustenta, Ele nos ensina, Ele nos edifica. Pedro se achava forte, irmãos. Pedro dizia assim, Senhor, eu estou a ponto de ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Pedro se achava forte. Ele andava com a espada. Ele fala assim, no dia que vier alguém, Senhor, contra nós pelejaremos contra ele e venceremos. Mas Pedro nega Jesus, porque ele confiava muito em si mesmo. E no momento, irmãos, que nós confiamos em nós mesmos, se você acha que você está aqui, é pela força do seu braço, é porque você sabia demais e escolheu a Deus, você está muito enganado.
Porque quando você levantou a mão para servir a Cristo, para dizer eu quero Cristo, o Espírito Santo tocou na sua vida, abriu os seus olhos, Ele fez compreender que só Jesus é Senhor, não é mérito seu, é graça do Senhor nas nossas vidas. Amém? Pedro considerou-se ser melhor do que os outros. Ele diz em Marcos capítulo 29 assim, disse-lhe Pedro, ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Aí ele vai em Mateus 26, 33, ainda que venha a ser tropeço para todos, nunca serás para mim. Pedro, sabe o que Pedro estava dizendo aqui? Pedro estava dizendo assim, Senhor, os seus discípulos, os discípulos que estão aqui, eles não são muito de confiança não, mas eu quero dizer para o Senhor, pode confiar em mim, pode contar comigo para o que der e vier. Se for para a vida, nós estaremos lá. Mas se for para a morte, eu também estarei com o Senhor. Os outros não são tão de confiança, não. Mas pode confiar em mim, Senhor. O único que a Bíblia diz que negou o Senhor. Os outros fugiram. Deixou Jesus sozinho. Pedro, curioso, foi seguir a Jesus de longe. Mas Pedro negou Jesus. Mas eu quero dizer para você que Deus não desiste de amar você. Vai lembrando dessa frase. Porque eu não quero falar só do pecado de Pedro, não. Eu quero falar do amor de Jesus pela mim e pela tua vida. Amém? Pedro, ele se considerou melhor do que os outros. Pedro estava dizendo para Jesus, olha Jesus, os outros irmãos eles podem até te decepcionar, mas eu não vou te decepcionar. Irmãos, e nós sabemos disso, que nós muitas vezes decepcionamos o Senhor em todo o tempo. Quantos estão fora da igreja decepcionados com a igreja? Porque nós nos decepcionamos uns com os outros. Eu posso decepcionar vocês podem me decepcionar o tempo todo. E diante de Deus, é como se nós não decepcionamos Deus, porque Deus já sabe do que nós somos, quem nós somos. Senão, Ele não teria morrido por nós. Somos pecadores. E Ele está dizendo para Jesus assim, olha, Jesus, os outros podem decepcionar o Senhor, mas eu não. Pedro estava achando melhor do que os outros. E a Bíblia diz, irmãos, que a soberba precede a ruína. Você vê alguém com o nariz empinado, soberbo, ele já caiu, irmãos. Só espere a queda. Pedrão nega ao Senhor 3 vezes. Ele foi incapaz de orar e vigiar no momento mais importante de suas vidas. Jesus sobe para o Monte das Oliveiras depois da ceia. E Jesus sobe com os seus discípulos. E dentre os seus discípulos ele chama a par Pedro, Tiago e João. Vem comigo. E a Bíblia diz, irmãos, que Jesus ora, chora. Ora, chora. É aquele momento em que Jesus sua sangue. E ele diz, Senhor, se possível, aparte de mim esse cálice. E Senhor Jesus convida os 3 de forma especial, chama para perto dele e fala assim, pelejai comigo. E Jesus, além de ter chamado Pedro e os outros 2, Jesus vai mais um pouquinho à frente, e ele está lá nessa angústia, porque a angústia não era o desejo de desistir, a angústia era porque Deus iria o abandonar na cruz, e o peso da cruz era todo o pecado da humanidade. E Jesus sabe o que ele vai passar na cruz. Mas quando Jesus volta, depois de algum momento, Jesus volta e encontra o quê? Pedro dormindo. Irmãos, quantos crentes estão dormindo nos momentos mais importantes da sua vida, nos momentos mais difíceis, que nós precisamos colocar a nossa boca no pó e buscar a presença de Deus, para que Deus mude a história, seja qual situação for. E muitas vezes os crentes estão dormindo, as coisas estão acontecendo, a volta de Cristo está mais perto do que longe, e os crentes estão dormindo. Pedro naquele momento está dormindo. E Jesus faz um alerta a Pedro, Pedro, orai e vigiai, porque na verdade o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus volta e vai chorar na presença de Deus. E Pedro volta a dormir. Pedro, ele foi incapaz de orar no momento mais importante de suas vidas, da vida do discípulo, da vida de Jesus. Irmãos,
Quando o homem trabalha, mas quando o homem ora, Deus trabalha. É o Senhor quem vence as suas pelejas. É do Senhor que vem o nosso socorro. Amém? Aquela que era a maior batalha do universo. O destino da humanidade estava naquele momento ali. E Pedro dormia. A igreja dorme. Muitos da igreja estão dormindo. Não estão percebendo os sinais dos tempos. E a igreja vive dormindo. E aí a gente começa a perceber que o pecado, que a queda de uma pessoa, ela não acontece de um dia para o outro. E diz o texto aqui que Pedro passa a seguir Jesus de longe. Mas Pedro o seguia de longe. E aqui nós percebemos, irmãos, que Pedro vai fraquejando. O homem valente, o homem que estava disposto a ir para a morte com Jesus, está agora fraquejando, seguindo a Jesus de longe, curiando de longe, olhando de longe, sem querer ter contato com Jesus, sem querer ser descoberto, para não morrer juntamente com Jesus. Pedro passa a seguir Jesus de longe. Ele ainda não desistiu de Jesus, mas ele segue Jesus de longe. E muitos ainda estão hoje seguindo Jesus de longe. Até vêm à igreja, até leem a Bíblia de vez em quando, mas não querem compromisso com o Mestre. Não quer ser transformado, não quer ter sua vida transformada, quer viver em cima dos seus próprios valores, em cima daquilo que você pensa, quer viver em cima daquilo que você acha, quando na verdade o Senhor nos chama ao arrependimento para viver não a nossa vida, mas para viver a vida do Senhor, para ser diferente, para ser restaurado completamente em Cristo Jesus. E muitos estão seguindo Jesus de longe, assim como Pedro. E diz a Bíblia que fizeram uma fogueira ali quando Jesus estava lá sendo interrogado, apanhando, sofrendo já. Diz a Bíblia que os que estavam ali, os que estavam querendo a condenação de Jesus, fizeram uma fogueira. E Pedro se assenta. E Pedro se assenta no meio deles. Irmãos, sequencialmente, Pedro, a gente pode entender aqui que Pedro se assenta na roda dos escarnecedores. Pedro começa a estar no meio de pessoas em que ele não deveria estar. Quantas vezes, irmãos, nós nos deparamos no meio de conversas que nós não deveríamos estar, no meio de situações em que não faz parte do nosso mundo, não faz parte do nosso povo, e muitas vezes nós desejamos estar, numa roda de fofoca, falando mal da vida dos outros, escarnecendo das pessoas e de Deus, e muitas vezes nós estamos nesse meio. Pedro se assenta no meio dos escarnecedores. Pedro dá mais um passo em direção à sua queda, porque ele começa a seguir Jesus de longe. Ele começa a sentar no meio das outras pessoas que não querem a presença de Jesus, mas querem a condenação de Jesus, querem a morte de Jesus. Pedro senta no meio deles. E aí vem o momento da queda de Pedro. Pedro nega Jesus 3 vezes. Aqui está a evidência da queda de Pedro, mas a queda de Pedro não acontece de uma hora para outra. Mateus 26, do 72, Pedro negou outra vez, negou uma vez com juramento, e negou a terceira vez, praguejando e jurando, dizendo: eu não conheço esse homem, não conheço esse homem. Ninguém nega Jesus de um dia para o outro. Você não dorme crente e acorda descrente. Aquele que cai, ele não cai, ele não vai dormir de pé, no sentido de que está de pé diante de Deus e acorda caído diante de Deus. A queda, ela acontece progressivamente quando nós desanimamos na fé, quando nós deixamos de dar prioridade ao reino de Deus e à sua justiça.
na busca das coisas desse mundo. A Bíblia diz que nós não somos mais daqui, somos passageiros, peregrinos. Não devemos viver olhando para as coisas desse mundo, mas olhando para as coisas do alto. Mas nós passamos aí em direção à nossa queda, quando deixamos de olhar para cima e passamos a olhar para as coisas desse mundo. E Pedro nega Jesus. Pedro caiu, fraquejou, negou. Negou seu nome, negou sua fé. Pedro negou seu apostolado, suas convicções, suas promessas a Jesus. Ele havia prometido a Jesus que estaria disposto a ir para a morte. Pedro negou a Jesus. E quantas vezes nós negamos a Jesus? E quantas vezes pecamos contra o nosso Deus? Quantas vezes? Mas eu falei para você lembrar da frase: Deus não desiste de amar você. Ei, irmãos, as pessoas podem até desistir de você. As lideranças podem até desistir de você, mas eu quero dizer que o Senhor não desiste de você. Ele não desiste do direito que tem sobre você, porque Ele pagou um alto preço pela tua vida. Ele não quer você perdido, Ele quer você aos pés dEle, e Ele quer restaurar a tua vida. Se em algum momento da tua vida você percebe que você tem falhado contra Deus, e você está se distanciando de Deus, como Pedro seguindo Jesus de longe, eu quero te dizer que Ele quer ir ao teu encontro nessa noite para restaurar a tua vida. Amém? Quando Pedro nega Jesus 3, na terceira vez, o que acontece? Jesus olha para Pedro. Irmãos, engraçado aqui, interessante que não é aquele olhar que a gente olha para os filhos da gente quando cai. Tem, mano, filho teimoso. A gente olha assim que o menino, tu não vai, senão tu vai cair. Aí o menino cai, tu olha assim, faz assim. Eu te falei o quê? Jesus não olha desse jeito. O olhar de Jesus é um olhar compassivo. Jesus olha com um olhar de graça e misericórdia, com um olhar de restauração. Jesus olha para Pedro com um olhar de restauração. Da mesma forma, Ele não olha para você com um olhar de condenação. Ele olha para você com graça e misericórdia, porque Ele quer te restaurar. Amém? Porque o olhar de Jesus, Ele não é para nos condenar. O olhar de Jesus, Ele nos restaura. Jesus olha para Pedro. Pedro se lembra do que ele havia dito, que tu me negarás hoje 3 vezes antes que o galo cante. Pedro se lembra disso, e a Bíblia diz que Pedro chora, e ele sai chutando as britas pelo caminho. Chora amargamente. Ele chora amargamente, sabe por quê, irmãos? Porque ele viu o olhar compassivo de Jesus. O amor do Senhor, Ele nos constrange. Tem muita gente nas igrejas achando que Jesus vai salvar todo mundo, porque o amor de Deus é incondicional pelo povo. Mas a Bíblia diz que Jesus virá como juiz, justo juiz. Mas enquanto nós estivermos aqui, o Senhor quer restaurar as nossas vidas. Mas a Bíblia diz que Ele vai vir como juiz. Vai ser um dia glorioso para a igreja do Senhor, mas será um dia de vergonha, de espanto para aqueles que recusaram o convite do Senhor Jesus. Mas aqui Jesus olha para Pedro, porque Deus não desiste de Pedro, da mesma forma que Deus não desiste de nós. Amém? Pedro chora. Em Marcos 14, 72 diz assim: Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe disse, e caindo em si, desatou a chorar. Mateus 26, 75. E saindo dali chorou amargamente. Pedro considerou que havia negado o seu Senhor. Naquela noite fatídica, Pedro saiu da casa do sumo sacerdote chorando amargamente. E ele foi para casa. E muitas vezes, irmãos, nós nos sentimos como Pedro. Você já passou por essa situação que você peca contra Deus, e a sensação que você tem é que você muitas vezes não merece o perdão de Deus, e que às vezes a gente pega e fala assim: eu não consigo nem orar para perdoar a Deus. Eu quero te dizer que
Deus ele não olha para você com olhar de julgamento. Quando Deus olha para mim, para você, Ele olha pelas lentes de Cristo. Porque se Ele olhar, Ele vê condenação pelo nosso pecado, mas por meio de Cristo, Ele vê salvação pela graça. E Pedro aqui, irmãos, está com a sua integridade comprometida, porque o desejo dele aqui agora, o sentimento dele aqui agora, é de que não há mais jeito, é que não há mais perdão, é que tudo aquilo que ele tinha feito, aqueles 3 anos andando com Jesus, não tinha servido para nada, não serve mais. Quantas vezes desistimos da caminhada, porque nós não nos perdoamos. A gente sabe, Deus perdoa, mas nós não nos perdoamos. O sentimento de Pedro é esse. Pedro certamente se recordou dos momentos com Jesus, do que Jesus tinha feito com ele, por eles e no meio deles, e aí ele fala assim: nossa, o que foi que eu fiz? Eu neguei ao meu Senhor, o Senhor esteve comigo, me abençoou, me chamou, me resgatou do lamaçal do pecado, mas agora eu neguei ao Senhor. Pedro está desse jeito. E quantas vezes nós nos sentimos assim? Mas eu quero dizer que Deus, Ele quer te perdoar, Ele quer te restaurar. Não importa quem você é, Ele sabe com quem você anda, quem é você. O que você pensa, o que você faz, Ele já te conhece. Ele já sabe quem é você. Só que Jesus é crucificado. Jesus morre. Ao 3º dia, quando as irmãs vão visitar o túmulo de Jesus, sem saber até mesmo quem é que vai remover a pedra do túmulo, as irmãs encontram a pedra removida e os anjos dizendo: por que buscar entre os mortos aquele que vive? Jesus ressuscitou. E sabe qual é o recado de Jesus para os seus discípulos? Ide dizer aos meus discípulos, Marcos 16:7, ide dizer aos meus discípulos e a Pedro. Pedro estava com a sua integridade comprometida, achando que não tinha mais jeito, por ter negado o seu Senhor, talvez já sabendo o que havia acontecido com Judas. Talvez ele pense: o meu ministério já não tem mais jeito, o meu apostolado já não vai fazer mais sentido, acabou para mim, eu vou ter que voltar para a velha vida de antes. E aí ele diz, em João 20:13, assim, fala assim: eu vou pescar. Pedro se levanta. Aqueles que estavam lá presos dentro de casa, com medo, sem saber o que fazer, juntamente com os outros discípulos, Pedro fala assim: eu vou pescar. E aí sabe o que acontece? Os outros que estão com ele falam assim: eu vou com você. E Pedro vai pescar. Sabe o que é isso aqui, irmãos? Pedro está dizendo: eu não vou ser mais pescador de homens, como Jesus havia dito. Eu vou voltar à minha velha vida de antes. Eu vou voltar a ser pescador de peixe, vou voltar para a minha empresa, eu vou fazer aquilo que eu fazia antes. Eu vou voltar para o mundo. Muitos pensam assim quando pecam diante de Deus: eu vou voltar para o mundo, eu vou fazer o que eu fazia antes, porque eu não sou digno do perdão de Deus. Então ele volta a pescar, ele vai para pescar, não pesca nada. De repente ele avista uma pessoa andando na praia, e os outros falam, cutuca Pedro. Pedro fala assim: é Jesus. Pedro imediatamente, ele pula na água. Irmãos, aqui nós aprendemos, sabe o quê? Que Jesus é quem procura Pedro, para restaurar Pedro, para trazer Pedro de volta, para dizer: Pedro, tu não és pescador mais. Eu te chamei, eu te remi para fazer de você um pescador de homens. Jesus não desiste de Pedro, assim como Jesus não desiste de você. Pedro desistiu de ser apóstolo, mas Jesus não desistiu de Pedro. Pedro exerce uma liderança negativa, porque Pedro foi líder dos discípulos, do apostolado, ele foi líder dos apóstolos antes e depois do Pentecostes. Pedro era líder nato. Deus chamou Pedro para ser liderança.
E aqui, irmãos, um pedido: ore pela liderança da igreja, porque muitas vezes nós exercemos influência, e Pedro aqui exerce uma influência negativa sobre os seus, porque não só Pedro se levanta para ir voltar à velha vida, mas os outros que estavam com ele também. Mas Jesus vai ao encontro dele, da mesma forma que Jesus veio ao nosso encontro. E Jesus monta o cenário da queda. Viu onde foi que Jesus negou? Pedro negou Jesus? À beira de uma fogueira. Aí Jesus vai e monta o cenário da queda de novo na praia. Filhos, tragam os peixes para que nós podermos assar nessa fogueira. Todos vêm correndo, sabendo que era o mestre, mas ninguém ousava dizer uma só palavra. E eles comem ao redor, simbolizando a comunhão com Deus, com o Senhor Jesus. Pedro monta o cenário da queda, faz uma fogueira, chama de Pedro mais para perto e fala assim: Pedro, tu me amas? A tradução só diz assim: Pedro, tu me amas, Pedro? Mas se a gente for olhar no original, fala assim: Pedro, tu me amas mais do que os outros? Você lembra que Pedro tinha dito assim: ó, os outros não são tão de confiança não, mas pode confiar em mim. Jesus está dizendo assim: Pedro, tu me ama mais do que os outros? Pedro só responde assim: Senhor, tu sabes como eu te amo. Tu sabes que eu te amo. Na segunda pergunta ele diz: Pedro, tu me amas? Não pergunta mais do que os outros. E ele responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Na terceira vez ele pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro se entristece porque ele repete a terceira pergunta. Há 3 vezes Pedro negou, 3 vezes Jesus questiona ele, e ele diz: Senhor, tu me conheces, tu conheces o meu coração, e tu sabes que eu te amo. E Jesus disse nas 3 vezes: apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, você não foi chamado para voltar para o mundo, você foi chamado para ser o pastor das minhas ovelhas. Cuide dos meus, seja um pescador de homens. Da mesma forma que Deus nos chamou com um propósito, cada um de nós temos um propósito. Deus não nos chamou para voltarmos para o mundo, mas nos chamou para viver na sua presença. E aqui, irmãos, para cada erro nosso, Deus nos oferece o perdão. Para cada negativo de Pedro, Jesus oferece o perdão. Da mesma forma somos nós. Para cada vez que nós erramos, o Senhor nos oferece o perdão. E aí Paulo vai explicar lá em Romanos, no finalzinho do capítulo 5, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí ele começa o capítulo 6 dizendo: e aí então, o que diremos então? Permaneceremos no pecado para que a graça seja abundante? E ele mesmo responde: de maneira nenhuma, pois como permaneceremos no pecado se morremos para ele? E aí, irmãos, para cada vez que nós erramos, Deus oferece o perdão, mas nós não nos tornamos mais como nós éramos, porque o Senhor vem transformando e restaurando a nossa vida. Porque Pedro, irmãos, agora é uma outra pessoa. Jesus restaura a vida de Pedro, Jesus restaura a mente de Pedro, Jesus restaura o ministério de Pedro, Jesus restaura o apostolado de Pedro, a mente de Pedro, a memória de Pedro, a santidão, os sentimentos de Pedro. Jesus restaura a vida de Pedro, Jesus restaura o ministério de Pedro. E agora, irmãos, a gente conhece agora o Pedro de antes e o Pedro depois de Cristo, da sua restauração. Pedro sai dali e agora Pedro é um homem de oração. Porque a Bíblia diz, em Atos 2, a Bíblia diz que estavam todos reunidos no momento do Pentecostes, veio o Espírito Santo de Deus, promessa de Deus para ser testemunha em todos os lugares, e Pedro está ali, é cheio do Espírito Santo de Deus. Logo depois Pedro sai dali, se torna um grande pescador de homens, que na sua primeira pregação em público, diz a palavra do Senhor, que 3.000 almas se converteram ao Senhor Jesus. Na primeira pregação de Pedro já não é mais aquele homem sem confiança que era. Pedro agora é um homem restaurado, cheio do Espírito Santo de Deus, cheio da presença de Deus. Agora ele ora, agora ele é cheio do Espírito Santo, e ele se torna o grande pregador da igreja apostólica, da igreja primitiva.
onde mais de 2000 anos depois nós estamos falando de perdão, no qual a gente se espelha e deseja ser intrépido como Ele é. Você pode ser restaurado da mesma forma, irmãos. Às vezes você está vivendo uma vida que acha que não tem jeito para você, e eu quero dizer que o Senhor, Ele está olhando para você e Ele quer mudar a tua história. Talvez as pessoas olhem para você e sabem do seu passado, mas elas ainda não conhecem, o seu futuro. E eu quero dizer para você que Deus olha para você não olhando o seu passado, mas quem você pode se tornar nele. Talvez o seu presente seja um presente de decepção, mas Deus está olhando para o seu futuro de bênção na vida das pessoas, de sal da terra, de luz do mundo. O Senhor não desiste de você. Ele não desiste de nós. E é por isso que nós estamos aqui. Não é pela força do nosso braço, não é pelos nossa própria vontade. É o Senhor quem nos conduz. Se estamos de pé, é porque Ele nos mantém de pé. Se estamos vivos, é porque Ele nos sustenta. Amém? Irmãos, sobrevirão dias difíceis sobre a igreja. E a gente não sabe se é na nossa geração ou se é na vindoura. Mas o fato é que nós precisamos estar preparados. Eu vi um vídeo até engraçado, o irmão, uma família, inventou um vídeo dizendo como se fosse um plantão da Rede Globo, dizendo que as pessoas estavam desaparecendo, e fala assim, religiosos afirmam que pode ser a vinda de Cristo, e essa menina fica doida. Ela fica agoniada, porque ela está vendo que ela está ficando. Talvez ela está vendo que ela está ficando e ela fica agoniada. A gente não sabe que dia e nem a hora. E quem marcar a hora, desconsidere, porque ninguém sabe. Mas o fato é que nós precisamos estar preparados. Precisamos estar aos pés de Jesus. Porque, de fato, irmãos, nós precisamos estar dispostos a morrer por causa do Evangelho. Mas se a gente estiver vivendo uma vida rasa diante de Deus, a perseguição vai vir. E a gente vai negar Jesus assim como Pedro negou. Mas a gente precisa estar firmado na rocha que é Jesus Cristo. Estando firmado nele, permaneceremos de pé. Olha, está vendo? Sabe o que significa isso? Nada, é só o vento que bateu. Mas eu quero dizer para você que Jesus está às portas. Jesus está aqui. E Ele quer restaurar por completo as nossas vidas. E fazer assim como fez na vida de Pedro. Deus não nos chamou, irmãos, para ficar sentado em banco, não. Um dia essa igreja pode se fechar. Não fechou na pandemia? Por causa de uma pandemia? Pode se fechar. E aí, como é que vai estar a sua integridade diante de Deus? Você está disposto a morrer pelo Senhor? Se você for restaurado como Pedro foi, estaremos prontos a morrer pelo Senhor. Amém? Porque a nossa pátria não é aqui, é celestial. Vamos baixar nossa cabeça, vamos orar. Como eu disse, Ele não abre mão da sua vida. Ele não desiste do direito de ter você. Ele não abdica do seu amor por você. Mas é preciso estar disposto a colocar, a depositar toda a nossa confiança no Senhor, no Senhor. Senhor, nos ajude, Senhor. Porque muitas vezes fraquejamos. Porque muitas vezes pecamos contra o Senhor. O pecado está sempre diante de nós. Fraquejamos, desanimamos, ó Deus, mas o Senhor é quem nos sustenta, o Senhor é quem nos resgata, o Senhor é quem nos restaura. Por isso nós oramos nessa noite, restaura os nossos corações, ó Deus, enche-nos da Tua presença, faça-nos, ó Deus, tirar os olhos das coisas desse mundo, mas que nós possamos olhar para o Senhor, fitar os nossos olhos no Senhor, ó Deus, depositar a nossa confiança no Senhor, depositar de fato a nossa vida diante do altar do Senhor, estando disposto a abdicar das nossas próprias paixões, das nossas próprias vontades,
para viver a vontade do Senhor, para viver a vida do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, pois nós fomos chamados pelo Senhor, e o chamado irresistível do Senhor, ó Deus, veio sobre nós, e nós estamos aqui, ó Deus, não apenas para sentar nesse banco e viver uma vida religiosa, mas o Senhor nos chamou para ser testemunha do Senhor. Ó Deus, que nós possamos viver uma vida de intimidade com o Senhor, para testemunharmos daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Ó Deus, em nome de Jesus, porque foi com esse propósito que o Senhor nos chamou. Ó Deus, e assim como o Senhor fez na vida de Pedro, que tornou Pedro um dos maiores líderes da igreja, faça isso conosco também, Deus. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus, sal e luz do mundo, para transformar, para coibir corrupção, para mudar vidas. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, queremos ser instrumentos teus, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, para o louvor da glória do Senhor, é que nós te pedimos. Amém. Amém. Quem está chamando o irmão Júnior para estar cantando mais uma canção, e assim nós já vamos estar encerrando, tá certo? E eu queria, enquanto o Júnior vem pegar o violão, eu queria agradecer a todos os visitantes. Eu não vou contar não, mas parece que os visitantes ganhou dos anfitriões, a quantidade, viu? A Kombi veio cheia, tive que trazer meu carro também junto. Louvado seja Deus, aí não faz confusão nenhuma por isso, não? Deus abençoe. Não deixe de vez em quando visitar o pastor Vira, não, senão vai ficar com ciúme. Tá certo? Deus abençoe todos os irmãos. Sempre que estiver à disposição, você nos dá o toque. Amém? Nos avise e nós estaremos aqui adorando ao Senhor. Muito obrigado pela presença dos irmãos. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu cantar um louvor que eu tenho acostumado a cantar com o presbítero Will. Se chama Paixão pela Presença. Assim como Moisés sugeriu, o Senhor ir com ele. Eu não quero andar um segundo mundo sem ti. Me perdoe se sou exigente quando digo que só eu não vou. É paixão pela tua presença, Senhor. Quando Jó se encontrou num estado de grande miséria, ele disse com voz embargada, num pranto de dor: ah, meu Deus, que saudade que sinto do tempo em que o Senhor me guardou. É paixão pela tua presença, Senhor. É paixão pela tua presença, Senhor. É um
Amém. Cumprimento seu irmão com a paz do Senhor.